Você acha justo pagar o imposto que você tem pagado? Será que não pagar seria a forma correta? Bom, essa é uma discussão que aparece no Evangelho de hoje. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso na Palavra de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, que alegria, vamos juntos fazendo esse itinerário. Lembre-se sempre de compartilhar também este vídeo para que possa alcançar a outros e ser também para eles fonte de luz. Quero pegar com vocês a palavra que está no Evangelho de São Mateus, no capítulo 17, do versículo 22 ao 27. Diz assim: Naquele tempo, quando Jesus e seus discípulos estavam reunidos na Galiléia, ele lhes disse: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles os matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram muito tristes quando chegaram a Cafarnaum. Os cobradores de impostos do templo aproximaram-se de Pedro e perguntaram: O vosso mestre não paga o imposto do templo? Pedro respondeu: Sim, paga. E ao entrar em casa, Jesus adiantou-se e perguntou: Simão, que te parece? Os reis da terra cobram impostos ou taxas de quem? Dos filhos ou dos estranhos? Pedro respondeu: Dos estranhos. Então Jesus disse: Logo, os filhos são livres, mas para não escandalizar essa gente, vai ao mar, lança o anzol e abre a boca do primeiro peixe que tu pescares. Ali tu encontrarás uma moeda. Pega esta moeda e vai entregar a ele, por mim e por ti. Ou seja, o Senhor está dizendo assim: vai lá, pega essa moeda, porque ela vai pagar o teu imposto e o meu. Nós dois teremos realmente cumprido o nosso compromisso. Aqui está uma coisa importante. Muitas vezes a gente precisa lidar com coisas que a gente acha que está sendo cobrada de forma injusta, né? E aí a gente precisa trabalhar com tudo isso, né? Essa é uma discussão que vale a pena e abre também um caminho para economistas, que talvez não é minha área, embora, né, a minha área no sentido daqui, da meditação, embora eu seja também de formação como economista. Mas a questão, sobretudo, é como o Senhor nos coloca diante dessas situações. Ele fala da dimensão do escândalo. Não escandalizar. E é interessante pensarmos isso, ou seja, nós precisamos fazer e arcar com tudo aquilo que é responsabilidade nossa como civil. Nós precisamos ser profundos naquilo que são os nossos deveres civis e também com as nossas obrigações com a igreja. Nós precisamos ser profundos em tudo. Não é simplesmente não vou pagar porque tudo pertence ao Pai. Não, nós vamos pagar porque isso é o que deve ser feito. Depois cabe às autoridades competentes, né, os legisladores, verem se isso é justo ou não. Porém, a nós cabe pagar. E olha, vocês sabem disso. Nós temos que lidar com essa situação dia após dia, porque sempre tem alguém que vai falar assim para você: com imposto é um preço, sem imposto é outro. Se você quiser a nota fiscal, é esse preço. Se você não importar com a nota fiscal, é outro preço. Não é à toa que alguns estados têm que fazer campanhas para que se possa ajudar na arrecadação de notas fiscais. E aí eu já deixo aqui no meio da homilia, mas eu não posso perder essa oportunidade. Meus caros, tem um jeito muito fácil de ajudar a nossa comunidade, que é justamente pelos cupons fiscais. Você vai fazer muita ajuda para nós, porque os cupons revestem valores altos para nós, que não revestem para quem é de pessoa física. E aí você pode nos ajudar colocando o seu cupom como uma doação diretamente para nós. Mas aí tem os telefones, vai entrar no nosso site, tem todo um caminho, tem também nas minhas redes sociais, nas redes sociais de outros, sobre esse cupom fiscal aqui para as pessoas que moram em São Paulo, podem estar nos ajudando. Maravilhoso poder ajudar tantas pessoas através justamente de uma arrecadação como essa. Enfim, o trabalho realizado aqui é de fazermos perceber o que são as nossas obrigações e cumpri-las, porque a tentação bate,
Quando você vê a diferença de fazer uma coisa com nota e sem nota, você começa a pensar, poxa, porque o caminho que conduz às coisas fáceis não é o caminho que conduz a Deus. E aí o que faz o Senhor? O Senhor fala assim para Pedro, vai lá e pesca. O que Pedro é? Pescador. Esse é o trabalho dele. O trabalho dele é pescar. É como se o Senhor dissesse o seguinte, o que você trabalha? O que você faz? Trabalhe. E eu vou te dar o dinheiro que é necessário para você cumprir as suas obrigações. Ele vai aparecer. Mas quantos de nós cristãos às vezes não faz as coisas direito? Quantas vezes nós optamos por aquilo que está errado? Porque no fundo nós acreditamos que tudo aquilo que chega para nós vem somente dos nossos esforços. Vamos voltar. No fundo, talvez acreditamos que tudo aquilo que chega a nós é só mérito dos nossos esforços. Não percebe que a graça de Deus é capaz que um contrato que você faz com o outro possa se multiplicar, simplesmente para você dar conta daquilo que é as suas obrigações, porque nós sabemos a dificuldade que é neste país para que pequenas empresas possam realmente frutificar por causa dos impostos. Quantos desafios são? Mas aquele que vai até o Senhor e fala, Senhor, estou com dificuldade de pagar os impostos, mas eu quero. Multiplica para mim, dá a graça para que eu possa pagar. E a gente vê algumas pessoas fazendo experiência assim. Às vezes não tinham dinheiro para fazer uma coisa para outra, resolveram colocar a vida nas coisas certas, Deus multiplica. Não é questão aqui se é justo, porque quão terrível é aqueles que usam do dinheiro público para fazer as coisas para si próprio. Pessoas que usam e que destroem vidas em benefício próprio. Não se esqueçam, a justiça de Deus não falha e não vai deixar impune esses tipos de atitude. Por isso, nós não estamos aqui para julgar o que vai ser feito, no sentido de que estão fazendo coisas erradas, mas nós vamos fazer aquilo que é o correto, aquilo que nós precisamos seguir. E eu quero dizer que isso é desafiante. E aí você vai compreendendo que no exercício de fazer as coisas tal como elas devem ser feitas, há um caminho de crescimento de virtude. Confiar em Deus, porque você vai ter um gasto maior quando optar por isso. Há um exercício também de fazer o que é o correto, daquilo que é o bom, daquilo que é realmente o exemplo correto. Então você vai adquirindo ali dons, graças por um exercício e Deus vai multiplicando. Se você tem essa dificuldade, faça essa experiência. Você vai ver que Deus vai providenciar, porque Ele quer que você tenha sempre uma vida correta em todos os sentidos da sua vida. Por isso, vamos juntos. E deixo esse desafio para vocês. Vai ver como Deus é maravilhoso. Ele vai multiplicar para todos nós aquilo que é a sua graça, dentro daquilo que é o teu trabalho. Vamos juntos. Deus os abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.